Deus. Irmãos, a gente está num culto de oração e a gente está trazendo uma meditação. Pela graça de Deus, Deus nos concede a graça dEle, para a gente caminhar na presença dEle. E é uma honra a gente chegar no púlpito dessa igreja, que é tão especial no nosso coração. Então, o título é Rompendo em Sua Geração. É um convite que Deus nos faz para que nós, na nossa geração, possamos romper. Romper com paradigmas, romper com o passado, com desavenças, com tristezas, com decepções, com dissabores, coisas que aconteceram no passado. E Deus nos dá aqui o exemplo de Josué. Eu vou ler em Josué 24:15, quando Josué proclama com uma postura de fé: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nesse dia, Josué chamou todo o povo, os anciãos, os anciões, os príncipes, os maiorais de Israel e todo o povo, até Siquém. Siquém era uma região montanhosa lá de Efraim. E era uma região bem específica, bem especial, porque em Siquém, Abraão ergueu o primeiro altar, quando ele teve a chamada de Deus e saiu para cumprir o chamado de Deus. E ali em Siquém, Josué fez uma retrospectiva. Ele lembrou que Deus chamou Abraão, lá da Mesopotâmia, onde ele vivia, o pai dele, Terá, viviam no meio da idolatria, lá em Ur dos Caldeus, e deu toda aquela trajetória de Abraão. E, ao mesmo tempo, ele lembrou da trajetória dos patriarcas, ele lembrando de tudo aquilo que eles passaram, e falaram assim: olha, vocês estão aqui na terra de Canaã, onde habitam ídolos, e vocês vão escolher os ídolos de Canaã ou os ídolos que serviram os vossos pais lá na Mesopotâmia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele fez como uma postura de fé, uma proclamação, porque nem sempre na casa dele foi algo tão tranquilo. A gente vai ver em 1 Crônicas 7, de 20 a 23. E está bem aqui esse texto que vai poder colocar ali, que fala dos descendentes de Efraim. A gente vai só lembrar que Josué, ele era filho de Num, ele era da tribo de Efraim. Então, quando Deus chamou Abraão, fez a promessa, lhe deu Isaque, de Isaque nasceu Esaú e Jacó, de Jacó foram as 12 tribos. Dessas 12 tribos, Efraim surgiu, a tribo de Josué. Então, eu vou ler só um pedacinho, porque é uma genealogia, mas, como a palavra diz, examinai as Escrituras. Então, a gente, na nossa leitura diária, nós estamos lendo, já lemos a Bíblia toda no passado, agora estamos lendo Salmos, estamos lendo Isaías, e, numa dessas leituras, Deus me chamou a atenção para a família de Efraim. Então, aqui no 1 Crônicas 7, 20, era filho de Efraim, Sutela, de quem foi Bered. Seguindo aqui, vamos ver aqui no versículo 21, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado deles. Então, os filhos de Efraim tiveram esse episódio. 2 filhos foram mortos porque desceram para roubar gado. Nesse mesmo episódio, nessa mesma versículo mais embaixo, depois coabitou com sua mulher, concebeu um filho, a quem chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Então, houveram episódios seríssimos lá na ascendência de Josué. Mas, no final, a gente vê aqui de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Mas todo esse passado, tudo o que aconteceu, o que aconteceu? A gente pode tirar de Josué como é que ele conseguiu romper com tudo aquilo e fazer diferença na sua geração, ao ponto de, na geração dele, ele proclamar que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Então, Josué tem alguns episódios na vida dele que nos dão exemplo. Primeiro, eu tirei três episódios que a gente pode relacionar, que não é um estudo, é uma meditação, mas a gente pode pegar como uma devocional para a gente.
Primeiro era a tenda do encontro, segundo, a confiança, terceiro, a fidelidade. A tenda do encontro, a gente vai ver ali como está em Êxodo 33, 11, que fala que Josué, ainda jovem, ele servia Moisés, e ele entrava na tenda do encontro. Que a tenda do encontro foi uma tenda que Moisés fez, distante um pouco do arraial, e que ele entrava naquela tenda e o povo olhava de longe, até que Moisés sumisse. A pessoa ia caminhando, Moisés ia caminhando, e as pessoas só olhavam, todo o arraial só olhava, mas Josué, a Bíblia fala que, ainda moço, ele entrava na tenda, e ele era servidor de Moisés. Então, Josué, ele tinha esse encontro juntamente com Moisés. Ele não se afastava da tenda, como diz uma das versões, fala que Josué não se afastava do templo. Josué, servidor de Moisés. Está aqui no Êxodo 33, 11. Vou ler esse pedacinho. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então, ali a gente vê que ele tinha comunhão e serviço. E tem essa palavra muito especial, que ele não se apartava da tenda. Então, ali era a tenda do encontro. A gente pode ver que a nossa oração, a nossa leitura, examinar a palavra na nossa casa, no nosso quarto, a gente vir à igreja, são tendas do encontro. São locais especiais que Deus nos chama para estar com Ele, para desenvolvermos relacionamento com Deus. Então, se a gente seguir ali os passos de Josué na sua trajetória, ainda que o início, a ascendência dele tivesse tido tantas dificuldades, mas ele superou através dessa comunhão com Deus, da comunhão com Deus e do serviço. Então, ele estava ali presente. Em algumas versões fala que Josué não se apartava, ele fala que estava também dentro da tenda. Então, era uma comunhão com Deus e um crescimento, porque ali fala que ele ainda era jovem. Então, Josué era jovem, mas não se apartava do templo. Então, a gente tem a oportunidade de estar aqui no templo, a gente tem a oportunidade de buscar a Deus aqui, e Deus nos conclama para isso, que Ele fala, quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, estar na casa do Senhor, estar na igreja, é estar na tenda do encontro, é estar buscando comunhão, é estar em oração. E, às vezes, a gente vem à igreja, um sorriso, um abraço que a gente recebe, uma pequena palavra, já nos traz um ânimo, já muda-nos, porque Deus usa cada um, nós somos um corpo. Então, a seiva, a graça de Deus, ela passa pelo meio do corpo. Então, Deus, a promessa de Jesus, estou convosco todos os dias. Quando se reunir 2 ou 3, aí estou eu no meio deles. Então, é uma graça tremenda de Deus, a reunião na casa de Deus. A gente tem os recursos da tecnologia, mas nada se compara a gente estar na casa do Senhor. A gente fica até, às vezes, envergonhado, porque, às vezes, meu Deus, o metrô está cheio, ou o Uber está dinâmico, e, às vezes, choveu ou faltou luz, e a gente não vem à casa de Deus. E, às vezes, a gente fica... Eu glorifico, dou para a glória de Deus, eu falo a pastora Cláudia, às vezes a pastora Débora, em situações tão difíceis, e estão aqui. Então, isso glorifica a Deus. A gente dá glória a Deus de ver como o Senhor é fiel e nos permitir estarmos na casa dEle, em qualquer circunstância. E isso tudo é para a glória de Deus. Eu tenho certeza que as irmãs que vêm, os irmãos que vêm com dificuldade, mas vêm para servir a Deus, para estar aqui em comunhão e serviço, como Josué. Aí temos uma outra parte, foi a confiança. Quando Moisés enviou os 12 espias, a gente pode ler lá em Números 14, de 6 a 9, o que Josué falou? Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, a terra, pelo meio do qual passamos a espiar, é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará
terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os devoraremos. Podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. A caminhada de Josué com o Senhor, a comunhão que ele desenvolveu com o Senhor, gerou confiança nele, ao ponto dele chegar ali, aquele desafio, para Deus não era nada. Ele falou, não, nós vamos devorá-los como pão, porque ele já tinha confiança no Senhor. Tanto que aqui em Josué 21, 45, a gente vai ler mais esse trechinho aqui. Josué 21, 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, Deus é fiel. Tudo que ele havia prometido a Abraão, Isaque, Jacó, falou a Josué, falou a Moisés, tudo se cumpriu. Nenhuma palavra se perdeu. Como é que Josué adquiriu essa confiança? Na presença de Deus. Na tenda do encontro, na comunhão e no serviço. Como é que nós podemos adquirir essa confiança? Na palavra. A palavra de Deus diz, Jesus falou, examinai as Escrituras, julgais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Ali fala em Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, o seu prazer é na lei do Senhor. Quanto mais nos alimentarmos da palavra, mais adquirimos confiança no Senhor e nas suas promessas. E podemos ultrapassar todas essas barreiras, todas as dificuldades passadas, futuras ou presentes. Porque a nossa vida é um desafio diário. Nós estamos vivendo momentos terríveis na face da terra. Vou fazer 60 anos, tenho 40 na igreja, mas nunca vi um tempo como esse. Então, nós estamos vivendo dias difíceis. Mas é o tempo de confiarmos muito mais no Senhor, de termos muito mais a palavra dele no nosso coração. Então, a gente vai ver o Salmo 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, o que Deus nos convida é para um encontro pessoal com ele. Não só na casa do Senhor, vindo à igreja, mas buscarmos a palavra, porque eu vejo assim, os céus estão abertos. O Senhor está muito mais próximo de nós, porque sabe que nós precisamos muito mais sermos fortalecidos nesse tempo. É tempo de perseguição, é tempo de desafios, de confronto com a igreja. Nós temos que ser luz, como fizemos aqui esse culto tão maravilhoso aqui dos flechas. Então, é tempo da igreja ser sal e luz. Mas, para a gente ser sal e luz lá fora, nós temos que estar nessa tenda do encontro, em oração, e buscando a palavra, estarmos em comunhão com os irmãos, porque a gente vem à igreja não só para fazermos o número, a quantidade que a igreja está cheia ou está vazia, mas viemos para sermos edificados uns aos outros. A igreja é uma igreja repleta de dons maravilhosos, pessoas que têm muitos dons. E nós, um ao outro, somos edificados quando vemos a igreja, quando estamos na casa do Senhor. Um canta, um traz um salmo, um fica na técnica. Então, é um corpo ativo, graças a Deus, ungido, cheio da graça do Senhor. Então, é maravilhoso estarmos na casa do Senhor. Então, é um local também que a gente pode chamar da tenda do encontro, que a gente pode desenvolver a nossa comunhão com o Senhor. Então, uma outra situação, isso vai nos gerar, como gerou em Josué, confiança para tempos difíceis, para desafios. 12 espias, só 2 tiveram essa visão. Então, quando nós temos essa confiança, é gerada na tenda do encontro, naquela comunhão que você teve com o Senhor, na sua oração diária, na casa de Deus, buscando, orando, lendo a palavra, estudando a palavra. Quando vem um desafio, você vai fazer como Josué. Você não vai enxergar aquele filho que está longe, ou aquele irmão que está na droga, ou no álcool, ou que está desempregado, com dificuldade. Você não vai enxergar. Você vai dizer, não, isso diante do Senhor não é nada. É como um gafanhoto. O Senhor vai nos dar a vitória. Ele vai superar todas essas coisas. Porque você já teve
essa confiança desenvolvida ali na palavra de Deus, não naquele momento, mas lá no teu quarto, quando Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então, ali é um local de desenvolver comunhão, de trazer paz. A gente tem, o Senhor é galardoador dos que o buscam. Se nós buscamos ao Senhor, nós temos paz. E no meio da guerra, nós temos paz, porque nós sabemos, confiamos nas suas promessas. Nenhuma promessa falhou com Josué. Então, apesar dele ter tido os antepassados dele, que roubaram gado, tanto que eu não sei se eu falei, que aquela criança que nasceu Bérias queria dizer grito de dor. Então, no caso de tantas mazelas passadas, na geração dele, ele se levanta e proclama com fé: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não aos ídolos que ficaram lá na Mesopotâmia, não aos ídolos que rodeavam Canaã, mas ao Senhor. Ele é a casa dele. E Deus deu tremendas vitórias a Josué. Então, a gente vê que um terceiro ponto seria a fidelidade. Mesmo em meio aos conflitos, sermos fiéis ao Senhor. Você não tem como vir de Uber, venha de metrô, mas venha. Se está chovendo, venha a si mesmo, que a chuva vai passar. Mas não deixe de estar na casa do Senhor, porque a fidelidade, a perseverança, Deus nos abençoa no fato de estarmos na presença dEle. A presença dEle é tudo. Então, às vezes, não são bens materiais, mas a presença de Deus, que ela nos completa em todas as coisas, nos traz a paz. Ela é a verdadeira prosperidade, é termos o Senhor. Quantos são prósperos, mas não têm paz? Então, Jesus ele falou: eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá. Então, quantos prometem paz, mas não podem dar, porque Jesus nos dá a verdadeira paz. Então, a gente, nessa meditação e nesse culto de oração, meu desejo é que a gente se levante, cada qual na sua geração. Eu tenho a minha geração, meus irmãos, meus pais, que já partiram, mas, graças a Deus, pela glória de Deus, estão na presença do Senhor. E só Deus sabe, é um outro testemunho, os intempéries do passado. Mas todos na presença do Senhor, para a glória de Deus. Então, não foi fácil uma caminhada, mas é dia a dia, cada dia, passo a passo, o Senhor é fiel e Ele nos sustenta. E o convite do Salmo 34, provar e vede que o Senhor é bom. Então, nós estamos falando, mas se você não experimentar a presença de Deus, o buscar a Deus e ter essa comunhão na sua casa, na casa do Senhor, a comunhão entre os irmãos, você não vai experimentar da bondade de Deus, porque Ele nos convida: provai e vede que o Senhor é bom. Ele está nos convidando para isso. E nesse culto de oração que a gente possa entregar as nossas causas, nossos desafios, nossos amados, nossa família, nossos queridos na mão do Senhor, crendo que Ele está agindo, que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Lá no Novo Testamento tem essa palavra: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se você crê, Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir, como Ele falou aqui, Josué proclamou: eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, vá proclamando, vá orando, e sem ver os intempéries do dia a dia. Se alguém que bebeu, chegou em casa, eu não estou vendo aquela pessoa assim. Se alguém está com dificuldade financeira, vamos agradecer a Deus. O dia que temos fartura, glória a Deus. O dia que não temos, vamos jejuar. É um dia que Deus nos deu para jejuar. Porque nós temos que ter como a palavra de Deus fala, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, seja na fartura ou na escassez, nós vamos dar glória a Deus. E Deus está conosco. Então, nós vivemos tempos difíceis, que não sabemos se virá a escassez. Mas, se vier, estamos com o Senhor. Se tivermos fartura, estamos com o Senhor. E Ele é fiel para nos sustentar. Nada nos falta. Ele é fiel e nada nos faltar. Então, que todas essas causas, esses desafios, sejam entregues no altar do Senhor, nas mãos do Senhor, e que a gente possa desenvolver uma confiança total no Senhor.
confiança é confiança, ao ponto de você dizer, não, Deus fará, mesmo que você não esteja vendo, é por fé. Deus fará, Deus trará a cura, mesmo que você esteja ainda sentindo alguma coisa. Deus é fiel para curar, Deus é fiel para restaurar, Deus é fiel para suprir. Se você não tem naquele momento, dá glória a Deus, com pouco, com um pão, com um cafezinho. Um dia Deus vai te dar uma mesa farta. Então, mas você já glorificou a Deus na escassez. Você vai glorificá-lo na fartura, porque Deus é fiel e Deus se agrada da nossa confiança nele. Deus se agrada em nos abençoar. Deus é abençoador e galardoador dos que o buscam. Então, vamos buscar sempre ao Senhor. Amém. Amém. Vou fazer uma oração, né? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa, na tua presença, pela tua palavra, que nos é alimento, que nos traz a paz da tua presença. Obrigado pela tua palavra, que é semente, ó Deus, que não volta atrás nem vazia, que teu Espírito possa falar melhor a cada coração, em nome de Jesus. Amém.